Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui e quero desde já agradecer a todos pelas orações em favor da minha família, em especial ao nosso pequeno Benjamin. Como os irmãos sabem, Benjamin teve que passar por uma cirurgia um tanto quanto complicada. Foram 4 horas de cirurgia para uma criança de 19 meses. E depois da cirurgia, Benjamin teve algumas complicações. Pegou uma infecção, estava desidratado, tivemos que correr com ele para o hospital. Ficamos ali alguns dias e vivenciamos momentos terríveis. Uma experiência que eu não quero que nenhum pai passe. Ao ponto de que, quando as enfermeiras entravam no quarto, Benjamin tremia as pernas de medo. Furaram o meu pequeno Benjamin várias vezes, colocaram uma sonda nele 4 vezes, mandaram para casa com uma sonda. Ele ficou com uma sonda em casa por 2 dias, quase 3, e ainda está um pouco debilitado, se recuperando desse processo. O médico mentiu e disse que não ia doer, mentiroso, né? A gente perguntou assim, doutor, vai doer? Ele falou, não, a cirurgia é simples, só um cortezinho de canto a canto, e nós vamos colocar ali o tubinho, tá, vamos reconstruir a uretra dele, vai ficar tudo perfeito, ele não vai sentir nada, né? E ele sentiu bastante, ainda não é o mesmo, está voltando aos poucos, mas, graças a Deus, já está bem melhor. E eu quero agradecer o carinho de todos vocês, aqueles que foram nos visitar no hospital, muito obrigado. Aqueles que foram nos visitar em casa, muito obrigado. E aqueles que oraram por nós, muito obrigado. Eu agradeço de coração a oração de todos vocês. E eu peço a Deus que o Senhor possa recompensá-los com bênçãos dos céus. Amém? Não cessem de orar por nós. Nós ainda precisamos muito das vossas orações, para que Deus possa restaurá-lo e que ele possa voltar a ser a criança que ele era. Vamos, nesta manhã, lermos a palavra de Deus. E eu quero convidar a todos para juntos lermos o texto na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, vamos ler dos versículos 1 ao versículo 4. E eu quero falar nesta manhã sobre os benefícios das provações. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4, nós vamos estar falando sobre os benefícios das provações. Todos encontraram o texto, vamos ler todos juntos. Eu leio aqui, vocês acompanham na Bíblia de vocês, tá? Obrigado, querido. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês tem produzido perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor, nesta manhã, aplique a Tua palavra em nossos corações, que o Senhor fale conosco. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Queridos, o sofrimento
faz parte do currículo da vida. Alguém já dizia que na escola secular você recebe a lição e depois você faz a prova, enquanto que na vida você faz a prova para depois você aprender a lição. A vida não perdoa. A vida é dura e cheia de desafios. E isso também se aplica à vida do cristão. Como crentes em Jesus, nós não estamos isentos das adversidades da vida. Como crentes em Jesus, nós não estamos isentos dos sofrimentos desta vida. O sofrimento na Bíblia é um tema muito amplo, visto que todos os grandes homens de Deus passaram pela escola da provação. Hoje em dia nós estamos vivendo em uma geração, como falava o pastor Miguel ontem, que procura evitar passar por problemas ou encarar desafios ou passar por provações. Temos ouvido pastores pregando e ensinando aos irmãos e à igreja que eles, como crentes em Cristo Jesus, têm poder para determinar o fim do sofrimento, porque como crentes em Cristo Jesus, as palavras deles possuem poder e eles podem declarar ou verbalizar o fim do sofrimento. Igrejas que fazem campanhas com o tema "Pare de sofrer", não é? Pare de sofrer. E com este tema atraem milhares e milhares de pessoas, porque afinal de contas, quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de passar pela escola da aprovação, mas é algo inevitável, inevitável. Parece que a Escritura Sagrada, ela trata deste tema de uma maneira bem diferente da forma como muitos pregadores têm tratado hoje em dia. Parece que os apóstolos de Jesus, eles nos instruem a passarmos pelas provações desta vida com cabeça erguida, submetendo-nos à vontade de Deus. E mais estranho ainda, eles nos dizem que sofrer faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Eu vou repetir isso aqui. Sofrer faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. O sofrimento é o instrumento que Deus utiliza para moldar-nos à forma de Cristo Jesus. E sermos como Cristo Jesus é o ápice do plano de Deus para as nossas vidas. Nós estamos sendo transformados e cada dia mais somos provados e passamos pela escola do sofrimento com a intenção de sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Tiago, ele vai escrever esta carta aqui aos judeus que estavam na dispersão ou na diáspora. É o que diz o versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. Uma grande perseguição havia levantado-se sobre a igreja que estava em Jerusalém logo após a morte de Estevão. Quando lemos o relato no livro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava sendo apedrejado, quando ele morre, a Bíblia diz que uma grande perseguição levantou-se sobre a igreja. E essa perseguição fez com que os judeus, os crentes em Jesus que estavam naquela região, eles fossem dispersos. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesta manhã para o fato de que Tiago está escrevendo a crentes.
Tiago está escrevendo a homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Tiago está escrevendo a homens e mulheres que tinham fé em Jesus. Tiago está escrevendo para irmãos que compunham a Santa Igreja de Cristo. Mas o fato desses irmãos serem crentes, o fato desses irmãos serem cheios do Espírito Santo, o fato desses irmãos terem promessas de Deus, o fato desses irmãos serem salvos, não impediu que eles fossem dispersos. E há uma grande diferença entre você planejar deixar a sua terra natal e você ser forçado a sair de sua terra natal. Nós que estamos aqui, por exemplo, planejamos vir à América. Nós sentamos na mesa, colocamos na ponta do lápis quais seriam os benefícios de deixarmos o Brasil e virmos para os Estados Unidos. Colocamos tudo escrito, analisamos tudo direitinho e tomamos a decisão de virmos a este país e deixarmos a nossa terra natal para trás. Esses irmãos que faziam parte da diáspora, eles não tiveram tempo para planejar. Eles não tiveram tempo para sentar na mesa de sua casa e decidir como iriam vender as suas propriedades, como iriam se desfazer dos seus bens, como iriam lidar com aquela nova situação. Eles simplesmente um dia acordaram-se em uma circunstância de perseguição. Eram crentes em Jesus, mas estavam sendo perseguidos pela fé que eles professavam em Cristo Jesus. Eram crentes em Jesus, mas estavam sendo perseguidos por aquilo que eles acreditavam ser o correto e o ideal. Então, com isto, eu quero dizer nesta manhã que nós somos um povo especial, mas não somos um povo sem aflições. O fato de sermos crentes não nos blinda das adversidades da vida. Ser crente não é um amuleto que afasta de nós as calamidades da vida. Crente também perde o trabalho, crente também adoece, crente também passa por problemas no seu casamento, crente também tem o cartão declined. Esses vocês se relacionaram muito bem com esses, né? Eu falei de doença, eu falei de casamento, ninguém riu. Mas quando eu falei do cartão de crédito, todo mundo entendeu. É uma experiência mútua, não é? Crente também atrasa as contas. Crente também entra em acidente automobilístico. Crente também morre de câncer. Crente também morre de doença terminal. Aquilo que vem sobre o mundo também vem sobre quem é crente. E eu digo isso porque às vezes nós pensamos que porque somos da fé, essas coisas elas estão totalmente isoladas do nosso dia a dia. E nós pensamos que nós estamos blindados do sofrimento, quando na realidade a Bíblia nos ensina que o sofrimento faz parte do currículo cristão. O sofrimento faz parte do currículo cristão. E na escola de Cristo, você tem que pagar a matéria. Você não tem como passar sem pagar a matéria. Você não escolhe as matérias que você quer aprender na escola de Cristo. Na escola de Cristo, o currículo já está feito pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. É Ele quem aplica as provas. É Ele quem supervisiona a forma como nós passamos pelas provas que Ele nos dá. E eu vou dizer uma coisa para vocês, as provas, elas virão. Se você não está em prova, prepare-se, porque um dia ela baterá à sua porta. Independente do tempo de crente que você tenha, ou da igreja que você congregue, ou do cargo eclesiástico que você tenha, um dia, o dia da angústia chegará na sua vida.
E você precisa estar preparado para este dia e saber como você vai enfrentá-lo. A questão aqui não é se você vai enfrentá-lo ou não. A questão aqui é como você vai enfrentar o dia da angústia. Porque enfrentá-lo, todos nós o enfrentaremos um dia. Então, Tiago escreve a esses irmãos que haviam sido dispersos. Estavam sendo perseguidos, perderam suas casas, suas propriedades, perderam o seu habitat natural, tiveram que ir para um país distante contra a sua própria vontade para fugir da perseguição. Observem aí no versículo 2 o que Tiago diz. Ele diz: meus irmãos, escrevendo a esses irmãos que estavam em sofrimento, ele diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. E eu quero extrair algumas lições deste versículo 2 aqui. Primeiro, entenda que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Observe que Tiago aqui está se dirigindo a irmãos. Ele está falando a pessoas que criam em Cristo Jesus. Entenda que as provações, elas são compatíveis à fé cristã. Ser provado, sofrer, passar por tribulação, não é sinal de maldição, como ensina a teologia da prosperidade. Adoecer, passar por dificuldades nesta vida, não é sinal de que você está debaixo de uma maldição. É simplesmente um sinal de que você é humano, de que você é crente e de que Deus quer trabalhar no seu caráter e na sua vida. O próprio Jesus, ele nunca escondeu essa verdade de que as provações, de que as dificuldades da vida seriam algo presente na vida dos seus discípulos. Em João capítulo 16, versículos 33, o próprio Jesus, ele disse o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E ele afirmou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, quando escrevia a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo escreveu e ensinou a Timóteo dizendo: todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo escreve e diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aí ele diz: é Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, faz parte da fé cristã. Jesus deixou bem claro, o apóstolo Paulo deixou bem claro, que passar por dificuldades e por tribulações é algo que acontecerá normalmente na vida do cristão. Em segundo lugar, eu entendo aqui, lendo este versículo 2, que um dia a provação baterá à sua porta. Observe que Tiago diz o seguinte: Tiago escreve sobre o fato de passarmos por provações. É algo que é um fato, é algo que nós não temos como deixar de passar, é algo que vai acontecer. Tende por grande alegria o fato de passardes por grandes provações. Agora entenda que a provação, apesar de ser um fato,
ela não é permanente, porque Tiago também não escreve sobre o fato de ficar na provação. Ele escreve sobre o fato de passar pela provação. Então, no mesmo tempo em que a provação é um fato, ela é algo temporário, ela é algo passageiro, ela é algo que não vai durar para sempre. Toda provação, ela tem uma data de início e ela tem uma data de término. Todo deserto tem um começo, todo deserto tem um fim. Toda dificuldade tem um começo, tem uma data de início, mas toda dificuldade também tem uma data de término. Como dizia o salmista, ele dizia, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então eu quero dizer para você nesta manhã, que chegou aqui em dificuldade, em problemas, em tribulações, em provações, não desanime. Você começou nela e ela já tem uma data de término. Nenhuma provação é para sempre, nenhuma dor é para sempre, nenhuma tribulação é para sempre. E um dia esta provação terminará na sua vida e você receberá a alegria, o consolo, o gozo, a paz e o carinho do Espírito Santo e você testemunhará desse processo que você passou. Nenhuma provação dura para sempre. Toda provação tem que acabar porque existe outra esperando por nós. É assim. Tem que acabar às vezes rápido, porque já tem uma no forno esperando. A gente come uma e já tem uma no forno esperando. É uma luta atrás da outra. Essa é a vida cristã. Esse é o evangelho. É uma luta atrás da outra, é um gigante atrás de gigante. Quando não é um gigante é o urso, quando não é o urso é o lobo. Nós estamos em uma constante luta. Sempre haverão lutas. A vida cristã é uma vida de luta. A única diferença é que nós não lutamos sozinhos. E que quando lutamos, a vitória ela é certa. Não está em questão aqui a vitória da luta. A vitória da luta, ela já é certa. Mas nós precisamos lutar. Precisamos levar os socos da luta, os pontapés da vida. Precisamos sentir a dor do processo, porque o processo dói, o processo machuca, o processo deixa cicatrizes. O processo faz a gente chorar, faz a gente gemer, faz a gente descer na presença de Deus e buscar. O processo faz a gente ficar mais forte, ele exercita os nossos músculos espirituais. Da mesma forma como os marombas vão para a academia, vida de marombeiro é uma vida difícil. Eu já fui na academia muito tempo atrás. Eu era fortinho, eu tinha músculo. Eu ainda tenho um grande músculo aqui, único, uniforme. Mas eu tinha músculos antes. Tomava os shakes da vida, as proteínas, os whey, né, que fala. Caros produtos para você ficar com aquele corpinho bonito de praia, beach body, que falam, não é? É, caro. Suplementos, tem que tomar vários suplementos. Mas só tomar os suplementos não faz com que os seus músculos desenvolvam. Faz. Esse é o problema. Porque se fosse só tomar o Herbalife e os suplementos, era uma beleza. O problema é que a gente tem que tomar os suplementos e tem que fazer o quê? Se matar na academia puxando ferro, irmão. Para quem não quer ficar musculoso e quer só perder peso, tem que tomar o Herbalife e tem que fazer o quê? Fechar a boca. E o marombeiro acorda cedo, vai para a academia, para puxar ferro durante horas e horas, para poder desenvolver seus músculos. E às vezes ele olha no espelho e diz assim, eu não sabia que por trás dessa estrutura haviam
tantos músculos assim. Tem gente que desenvolve músculo em tudo quanto é lugar, irmão. Músculo no pescoço, músculo é o trapézio, é as batatas da perna que fica parecendo um inhame de tão grande que fica. Músculo em tudo quanto é lugar, porque se você desenvolver, os músculos aparecem. Se você exercitar, os músculos aparecem. Se você aprender o que é disciplina, os músculos eles aparecem. Da mesma forma, na vida espiritual. No mundo físico, aquela expressão, no pain, no gain. No mundo espiritual é a mesma coisa. No pain, no gain. Sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem pranto, sem angústia, não há crescimento espiritual. Era muito bom se fosse só vir à igreja e ler a Bíblia. Mas tem que ser acompanhado pelas provações da vida. Tem que ser acompanhado pelo sofrimento. Tem que ser acompanhado pela dor. É justamente este ambiente de dor que Deus, às vezes, permite que a gente entre. É nesse ambiente de dor e de tristeza que as nossas raízes, elas crescem em Cristo Jesus, que a gente aperfeiçoa a nossa fé, que nós crescemos espiritualmente em Cristo, que nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Sabe quando você está naquele momento de crise que você ora e Deus não responde? Porque existem orações que Deus não responde. Ele ouve todas. Mas existem orações que você ora e Deus simplesmente lhe dá o silêncio e deixa você passar pelo processo. E a sua fé é provada porque você entra em parafuso questionando a Deus por que Deus permite, por que Deus deixa. Se Deus tem o poder de poupá-lo, por que não poupa? Se Deus tem o poder de fazer com que aquilo mude, por que não faz? Eu vivi esses momentos durante esses dias, enquanto meu filho estava no hospital. Minha fé foi colocada em xeque. Eu orei a Deus com toda a fé que eu tinha no meu coração para que Deus poupasse Benjamim daquele sofrimento. Eu não tinha mais o que chorar. Eu não tinha mais palavras nas orações que eu fazia a Deus. Eu não tinha mais orações para fazer. Eu orei a Deus com toda a fé que eu tinha no meu coração, sabendo que Deus poderia poupá-lo. E quando Deus não o poupou, eu ouvi dentro de mim a voz do inimigo que dizia o seguinte: como disse a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Larga tudo. Eu ouvi a voz que dizia dentro de mim: abandona a tua fé, porque teu Deus não te ouve mais. E no mesmo momento em que eu ouvia essa voz, eu ouvia também outra voz dentro de mim que dizia: continue. Vá em frente, siga orando, submeta-se à minha vontade. E aí eu me lembrei que eu sou servo de Deus. Eu me lembrei que eu não sou o Senhor de Deus, mas que eu sou o servo de Deus. E eu me lembrei das mensagens que eu pregava quando eu dizia à igreja: submeta-se à vontade de Deus. E eu dizia para mim mesmo: você pregou e agora você tem que viver o que você pregou. Submeta-se à vontade de Deus. Eu aprendi que sou servo de Deus, que não sou Senhor de Deus, que Ele é soberano e eu sou simplesmente um pó da terra. Eu submeti a minha vida à vontade de Deus. Da mesma forma como Cristo, que era Senhor,
submeteu-se à vontade de Deus, que era o Calvário. Jesus orou no Getsêmani, e a Bíblia diz que o seu suor transformou-se em gotas de sangue, tamanha era a agonia de Jesus. Antes do Calvário, ele sabia o que o estava esperando, mas na oração que Jesus fez, ele não determinou o fim do Calvário, ele não decretou o fim do Calvário, ele não fez campanha para que o Calvário não acontecesse, mas ele orou e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós precisamos aprender a nos submetermos à provação, entendendo que toda provação começa e termina. Esta provação não durará para sempre. A alegria do Senhor despontará no amanhã da sua vida. Agora, é claro que este amanhã não é um amanhã literal, senão a gente só passava por dificuldades durante uma noite só, não é? Porque o versículo diz: o choro dura uma noite. Essa noite pode ser longa, pode ser meses, pode ser anos, pode ser décadas, mas você tem que enfrentá-la sabendo que ela começou e que no calendário de Deus ela já tem um tempo determinado. Nós não temos acesso ao calendário de Deus. Nós não sabemos quando essa data chegará, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria ela vem pela manhã. Entenda também que as provações são variadas. Tiago escreve e diz: tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Várias provações. A palavra que Tiago utiliza aqui no grego para várias, literalmente significa de várias cores. Tiago está escrevendo sobre as diversas tonalidades de provações que nós enfrentamos. E elas são realmente de diversas tonalidades. Existem provações que são azul claro. Existem provações que são um azul mais escuro. Existem provações que são negras. Outras provações são amarelas. Outras provações são bem light, a cor é bem mais clarinha. Tiago está escrevendo sobre a diversidade das provações. Agora é interessante nós observarmos que a mesma palavra grega que Tiago usa aqui para falar sobre essas várias provações é a mesma palavra que Pedro utiliza quando ele escreve a sua carta. E ele diz o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Tiago fala sobre a multiforme ou a variedade de cores das provações, e Pedro fala sobre as variadas cores da graça de Deus. Porque para cada cor de provação, existe uma cor da graça de Deus sobre nós. Deus jamais permitirá que nós passemos pelas provações da vida sem a sua graça, sem a sua presença, sem o seu conforto, sem a presença do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo, ele está em nós, ele é o nosso divino companheiro no caminho. Não é assim que a gente canta? Divino companheiro no caminho. Sua presença sinto logo ao transitar.
Ele é aquele que está conosco, que nos dá a sua graça, que nos faz suportar. Quando nós pensamos que não vamos conseguir, quando pensamos que é o fim de todas as coisas, quando pensamos que é o fim da nossa história, nós recebemos uma carga de graça, uma carga da presença de Deus e renovamos as nossas forças, renovamos o nosso interior e caminhamos novamente na presença do Altíssimo. Deus é aquele que sempre nos visita com a sua multiforme graça. Para cada tonalidade de provação que nós passamos, existe uma tonalidade da graça de Deus para suportarmos ela. Deus sempre estará conosco. Como dizia o salmista, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E como é importante nós termos esse socorro bem presente. Como é importante, na hora da angústia, nós termos a presença de alguém que pode solucionar os nossos problemas, consolar o nosso coração, nos dar vitória. Na hora do aperto, como é bom a gente poder contar com alguém. Minha mulher, há um tempo atrás, teve uma dor muito forte, acordou com uma dor muito forte. E de manhã cedo, quando nós acordamos, ela estava com muita dor, e se jogou no chão gritando de dor. E naquele momento de angústia, eu liguei para o 911. 911, what's your emergency? Eu falei, minha mulher está aqui gritando, e a mulher gritando. Ela escutava minha mulher gritando lá do outro lado. Com 3 minutos, chegou lá em casa bombeiro, ambulância, polícia. Só faltou eu chegar o exército. Chegou todo mundo, aquela sirene ligada, aquele alvoroço, desceu todo mundo, entrou no quarto, botou ela na maca e levou para o hospital. Socorro bem presente na angústia. Da mesma forma, nós, quando estamos em tempos de tribulação, também temos um número que nós podemos discar. O número é Jeremias 33:3. E Deus prometeu que, do outro lado da linha, quando nós discarmos este número, sempre haverá alguém para atender a nossa ligação. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A linha de Deus nunca dá ocupada. A linha de Deus nunca cai na mensagem eletrônica. Sempre existe alguém do outro lado que vai atender a linha de Deus quando você discar. No dia da angústia, no dia da tribulação, corra para a presença de Deus. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando os amigos se vão, quando os recursos se vão, porque o dinheiro também acaba. Sabia que o dinheiro acaba? Dinheiro não dura para sempre, o dinheiro acaba. Quando os amigos se vão, quando o dinheiro acaba, quando a compreensão do momento se vai, quando o chão ele é tirado dos seus pés, quando você se sente naquele momento de dor e de angústia, corra para os braços de Deus. E ainda que você não consiga falar nada, apenas gema, suspire, chore, abra o coração diante de Deus. Fique calado diante de Deus, se você não tiver palavras, mas fique na presença de Deus, sabendo que ainda quando você não fala nada, existe um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Saiba que você não está só.
Saiba que você não está desamparado, ainda que às vezes você se sinta só. Muito cuidado com os seus sentimentos na hora do dia da angústia. Não acredite naquilo que você sente na hora do dia da angústia, porque você vai se sentir só. Mas o fato de você se sentir só não significa dizer que Deus não está com você e que Deus não está trabalhando. Ainda que você não sinta, mas você precisa crer que Deus está no controle da situação e que Ele está trabalhando ao seu favor. Ainda que Ele não faça aquilo que você peça, você tem que crer que os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos, que os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos, que assim como as nuvens estão acima da terra, assim os planos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos planos e que os nossos pensamentos. Ainda que Deus não faça o que você peça, você tem que servi-lo crendo que os seus planos não podem ser frustrados e que eles são planos de paz. Eu posso não entender, mas eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que eu tenho que entender a vontade de Deus nessas circunstâncias adversas da vida. Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus vai aparecer e vai explicar para mim. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Eu tenho que me submeter ao plano de Deus para a minha vida. Eu tenho que submeter a minha vida à forma como Deus quer moldar a minha vida à imagem de Cristo. Eu tenho que passar, como dizia o irmão Lázaro, né? Eu vou passando pela prova. É assim que tem que ser. Mesmo sem entender, mesmo sem ter resposta, mesmo sem compreender, mesmo diante da dor, eu tenho que passar pela prova, dando glória a Deus. Seria tão bom que Deus pudesse nos dar uma anestesia antes da provação, né? Quando o Benjamin fez a cirurgia, que cortaram ele tomou 2 anestesias, uma para fazer o procedimento, e a segunda foi uma peridural, que é aquela delícia que as mamães tomam na coluna quando vão ter a criança, né? Deram uma anestesia nele, uma peridural, para ele ficar 24 horas sem sentir as suas pernas para poder não mexer no corte. Seria tão bom que Deus pudesse dar a gente uma anestesia antes da aprovação, para a gente não sentir a dor do processo. Não seria bom? A gente deitava na mesa de cirurgia e quando acordava o processo estava feito. Mas não é assim. A aprovação de Deus é sem anestesia. É a seco mesmo. É a seco. O bisturi passa a seco, sem anestesia. Ele permite que a gente sofra, porque Ele entende que é o sofrimento que produz em nós perseverança, paciência, fruto do Espírito, e que não há como nós deixarmos de passar por este processo. Eu sei que você chegou aqui nesta manhã, talvez esperando uma mensagem motivacional. Mas é motivacional. Motivando você a passar por esse momento de dor da sua vida. Ou o momento que você ainda vai passar, porque ele vai chegar. Para que você entenda que é parte do currículo cristão sofrer. Mas que você não sofre só. Além de ter milhares de pessoas que estão junto de você, que são irmãos em Cristo, que oram por você, que intercedem por você, você tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Quero que você entenda que este sofrimento um dia ele vai acabar, não durará para sempre. Mas que o processo é doloroso e dói. Quando Jesus estava na cruz, o texto diz que ofereceram a ele uma esponja com isopo, não foi isso? E ele
provou e não quis beber. E alguns vão dizer que aquilo que ofereceram a Jesus era, na realidade, um anestésico por causa da dor que ele estava sentindo. E Jesus entendeu que o processo requer dor, requer sofrimento. E nós também não podemos pular este processo. Eu queria convidar você para ficar de pé nesta manhã. Tiago escreve e diz: tende por motivo de grande alegria. E parece um paradoxo, né? Você ser provado e você passar pela provação com grande alegria. Não dá para entender, dá? Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. O sofrimento produz. Diga comigo, o sofrimento produz. Tiago escreve e diz que ele produz perseverança. E eu quero que você feche os seus olhos nesta manhã, nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus que nos dê graça para passarmos pelas provações da vida. Nós não vamos orar aqui e pedir a Deus que Ele faça com que nós paremos de sofrer. Nós vamos orar para que Deus nos permita sofrer, mas com a sua graça, com a sua presença, que Ele nos fortaleça e que Ele nos dê paciência, fé, perseverança durante esse processo de sofrimento. Vai passar. Não dura para sempre. Eu prometo a você que não dura para sempre. Vai passar. E você vai fazer como Paulo, ele escreveu, você vai poder consolar outros com a consolação que você recebeu de Deus. Senhor, nos ensina a passarmos pelas provações da vida de cabeça erguida, com alegria, com fé. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que chegaram aqui, e o Senhor conhece a história de cada um deles, porque foi o Senhor quem escreveu as nossas histórias. Como disse o salmista, Senhor, todos os nossos dias foram escritos no teu livro quando ainda nenhum deles havia. O Senhor é o autor da nossa história. E o Senhor conhece muito bem aqueles que chegaram aqui com o coração quebrado, com a alma despedaçada, com o espírito abatido, com o nível da fé, Senhor, lá embaixo. Entraram aqui por tua graça e por tua misericórdia, não queriam nem vir, por conta das lutas constantes, diárias. Senhor, eu te peço nesta manhã que o Senhor renove as forças do cansado, revigore as forças daquele que não tem nenhum vigor nesta manhã, que o Senhor levante aquele que chegou aqui caído, aquele que chegou aqui confuso, sem entender o teu processo, sem entender os teus planos, sem entender por que o Senhor permite que tudo isso esteja acontecendo em sua vida. Consola, Espírito Santo. Consola, Espírito Santo. Não permita que meu irmão e minha irmã olhe para trás e abandone a fé por conta das adversidades da vida. Fortalece, Senhor, a fé da tua igreja nesta manhã. Desenvolve em nós, Espírito Santo, os músculos espirituais que precisamos para passarmos por este vale. Traz, Senhor, à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Renova, Senhor, as tuas promessas em nossas vidas. Dá-nos ânimo, Senhor, para continuarmos caminhando contigo, sabendo que a vitória, ela é certa. Em nome de Jesus,
É a nossa oração. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus nesta manhã. Tome o seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus.